Olá, boa tarde a todos. Eu sou Márcia Ferraz, sou dentista. Muito prazer para quem está me ouvindo pela primeira vez, mas já estou aqui há quase 7 anos, toda semana conversando com vocês sobre saúde bucal, né? Lembrando que sempre é tempo de se cuidar, gente. Não cria desculpas, não adie seus sonhos, não perca tempo, vai ser feliz e realizado sempre, né? Não é novembro, não é final de ano, não é sexta-feira, é sempre hora de recomeçar. Então, olha para você agora, né? Só para você, respira, né? Desliga um pouco do que está ao seu redor, de quem está ao seu redor e pergunta qual é seu sonho, né? O tema de hoje é você sorrir para a vida e ela vai sorrir de volta. Então, não estamos falando de destino, não estamos falando de sorte, né? Sorrir faz bem para tudo, faz bem para a tua autoestima. Então, experimenta sorrir para as pessoas e veja que tudo muda ao teu redor. Pelo menos lá na Jade é o que a gente acredita. A gente não está lá arrumando dente, não, gente. A gente está lá devolvendo sorriso, né? Devolvendo essa tão falada autoestima, devolvendo qualidade de vida, né? De bem-estar. Então, a gente pensa sempre, né? A gente quer devolver o teu prazer de estar bem com você mesmo, né? De se relacionar, de se sentir seguro, de comer com prazer, tantas outras coisas, né? Esse é o nosso objetivo, na verdade. E isso faz a gente sorrir também. Então, lembrando, né, que agora eu falei de novembro, lembrei, hoje é novembro, né, primeira semana de novembro, e apesar da gente estar no final do ano, tem muita coisa ainda para fazer, e nós estamos no Novembro Azul. Nós somos profissionais da área da saúde, acima de tudo, e aí eu tenho o compromisso sempre de aproveitar esse canal aqui da rádio para divulgar as campanhas de prevenção que ajudam a salvar vidas. Então, esse é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Então, só para vocês saberem, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos. Esses são os dados do INCA, tá? Então, a única forma, não existe outra, de garantir a cura é o diagnóstico precoce. Então, gente, mesmo na ausência dos sintomas, os homens devem, entre os 45 e 50 anos, procurar um urologista para que se realizem os exames necessários, tá? Então, não deixa para amanhã, avisa os seus familiares, os seus amigos e cuidem-se. Não é hora de preconceito, ok? Então, antes de começar, como sempre, vou passar aqui as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação. Então, no YouTube, nós temos agora uma página no YouTube, é o Jade Odontologia. Entra lá, se inscreve no canal e acessa os nossos vídeos. No Instagram é o Jade Odontologia Oficial, você também pode se comunicar com a gente por lá. E no Facebook, todo mundo já conhece, doutora Márcia Ferraz, DRA Márcia Ferraz. E vou passar aqui os nossos telefones. Se não der tempo de anotar agora, lá no final do programa eu passo novamente. Mas é o 3895 7572, para quem já está preparado, anota aí, né? 3895 7572. Ou pelo WhatsApp, você pode marcar sua avaliação, se comunicar com a gente. A Cris já está lá, a postos, respondendo a todo mundo, guardando as perguntinhas, que assim que eu saio da rádio, eu chegando lá, já comunico com todo mundo, já converso, já respondo, mas ela já está marcando a avaliação. Então, pode se comunicar por WhatsApp. É o 97075 2314. Então, 97075 2314. Lembrando que nós atendemos de segunda a sábado e estamos ao lado do metrô Ana Rosa. É muro com muro do metrô, tá certo? E falando em sorriso, né, nessa alegria toda de hoje, eu resolvi fazer um programa, gente, totalmente diferente do que eu já fiz nesses anos todos, né? Eu trouxe para vocês uma pessoa super especial, que assim que eu fiz o convite, ela aceitou imediatamente, né? Então, eu tô aqui com a Lilian, nossa paciente, né, que cedeu um tempinho dela para conversar
com a gente, né? Como ela decidiu mudar de vida, como ela nos procurou, enfim, hoje eu vim aqui, espero que você se identifique, que você veja, né, o que o caso dela possa ajudar muitas pessoas. Tudo bem, Lilian? Tudo bem. Muito obrigada por você estar aqui, tá bom, Eu é Lilian? que agradeço, tá? Esse convite muito especial, porque eu me sinto especial por estar aqui. E assim, lembrando, né, resgatando tudo, foi ouvindo esse programa que tudo mudou, que a minha vida mudou. Porque, assim, ao ouvi-lo, várias vezes eu acabei tomando uma atitude na minha vida, que foi a melhor atitude que eu já tomei até hoje. Eu trouxe a Lilian porque é sempre nessa alegria toda, né? Porque em maio, né, de 2014, foi Isso. quando você procurou a gente. Nós avaliamos, nós planejamos, foi muita conversa, mas a decisão mesmo foi só em julho de 2015, né? Isso. Teve um ano aí entre uma coisa e outra, então a gente vai conversar sobre essa trajetória. A Lilian já era ouvinte, né, do programa há muito tempo, então você já ouviu o programa, foi aí que você foi criando uma confiança, foi isso? Sim, assim, desde a minha infância, durante toda a minha adolescência, eu tive vários problemas bucais. Então, assim, eu tinha uma vontade, né, muito grande de cuidar dessa parte, de fazer uma mudança, né, estrutural na minha boca, porque, assim, eu precisava realmente. Eu tinha problemas da ordem, né, de mastigava mal, eu tinha zumbido no ouvido, eu, assim, não conseguia me relacionar. Por conta de tudo isso, assim, eu tinha uma autoestima muito baixa. Uhum. E aí, assim, eu tinha uma vontade grande realmente, mas, assim, eu tinha um medo muito maior do que a minha vontade, que era o medo de fazer tudo isso, de passar por essa situação que eu achava que ia ser, assim, muito difícil, que eu tinha medo e que também eu achava que era muito cara. E era medo do quê? Medo da dor? Porque, assim, na infância, assim, na minha primeira infância, eu não tive, assim, Eu tenho um relato que... a primeira vez que eu fui no dentista, eu tive muito medo. Porque, assim, acho que ficou aquele trauma. Uhum. E, assim, toda vez que eu ia, aquele trauma voltava e, consequentemente, todas as vezes que eu visitei o dentista, sempre assim, traumático. Então, eu, como já tinha problemas, né, bucais referente a muito remédio que eu tomei muito antibiótico. Uhum. E isso foi acabando, né, literalmente, com os meus dentes. E foi remendando aqui, remendando ali. Então, né, ficou uma coisa muito feia, porque realmente, né, não tinha ainda essa tecnologia tecnologia toda, né? Nesses últimos anos, né? Isso. Então, sempre teve, né? O que eu falo para os pacientes, assim, existe o medo, existe a insegurança, existe o problema de achar que o dinheiro também é um problema nessa hora, que não é para você, né? Isso. E aí você tomou coragem e foi lá em 2014. Então, daí eu fui protelando, mas aí em 2014 eu criei coragem, porque assim, na verdade, eu me senti segura. Depois da nossa conversa, eu me senti muito mais segura. Eu fui para casa pensando assim, eu posso. É só uma questão de tempo. E aí eu fui assim trabalhando a ideia dentro da minha cabeça, porque o medo era a coisa principal. Uhum. E a questão financeira não, porque nós conversamos e eu vi que era possível. Uhum. Que, né, tinha vários modos da gente resolver essa questão. Isso não seria o problema. E isso foi passado, né, assim. Agora, aquele acolhimento, sabe, aquela conversa, ela realmente mudou tudo. E aí, se eu me arrependo de alguma coisa, foi de não ter ido antes. Exato. Não é? Mas eu falo que sempre tem a hora certa, o momento certo, a decisão na hora certa, né? Ai, doutora, porque assim eu penso, poxa vida, por que eu não fui antes, né, e tal? Mas assim, tudo tem sua hora, não Tudo tem tem jeito. sua hora. A vida é assim, não é? E aí, em 2015, teve a decisão. Aí sim, aí teve a decisão, eu fui e realmente, assim, aquele medo todo que eu tinha, eu consegui vencer. Porque, assim, tudo foi feito, assim, de um modo que me deu muita segurança. Uhum. O trabalho, assim, muito bom.
a clínica acolhedora, as pessoas, tudo que eu vi, que eu senti ali, me dava força e confiança para que eu passasse pela cirurgia, né? Que no caso eram cirurgias. E eu, assim, foi muito tranquila. Só para explicar para vocês, a Lília passou por um caso de carga imediata, né? Onde se colocam os implantes e a prótese em uma semana. Só assim para explicar para quem é o nosso ouvinte, né, Lília, assim, qual que é esse processo? Quando você que está ouvindo está numa situação dessa, que como ela usou o termo, né, do remendo ali, o remendo aqui, que vai fazendo ao longo da vida, e aí acaba que perde-se os dentes, ou você que já usa uma prótese total, já usa uma dentadura, já perdeu os seus dentes há muito tempo, e você precisa se reabilitar. Então, nada melhor do que os implantes. Para certos casos, né, onde existe um suporte ósseo, né, que é uma qualidade, uma quantidade de osso suficiente, você pode, né, o que eu estou falando é de largura e de espessura, termos técnicos, você pode realizar uma carga imediata. E essa carga imediata, você, em uma semana, tá com os seus dentes prontos na boca, né? Lógico que para saber disso, a gente vai pedir radiografia, tomografia, e aí a gente vai juntos traçar o plano de voo, né? Que eu falo, né? A rota do seu tratamento, através da segurança que nos dá todo tipo de radiografias, de exames que a gente faz pré-cirúrgicos. No caso da Lília, ela pôde realizar a carga imediata. Então, de uma situação de anos, né, Lília, desde a sua adolescência, vivendo numa situação emocionalmente ruim, né? Porque isso tudo traz uma sensação ruim de autoestima, de querer se relacionar numa idade tão importante, sim, né? Sim. E passar, chegou a hora de fazer e pôde fazer dessa forma rápida, que é o sonho de todo mundo, mas também, se não for dessa maneira, existem sempre formas. Às vezes, você esperou anos, né? Foi da sua adolescência até 2015 para poder realizar a carga imediata. Mas se não for em uma semana, né, que seja em 6 meses, tá valendo, né? Tá valendo. Olha, o processo foi indolor. Assim, eu imaginava que podia doer, né? E quais seriam as consequências, porque, né, afinal, é uma cirurgia que tem um processo mais invasivo e tudo. Exato. Mas, realmente, assim, nada disso aconteceu. As pessoas perguntam, né? Eu trouxe para responder por mim, né? Mas dói. Eu falo, se eu falar que não, como é que as pessoas vão acreditar, né, Jean? Se dói ou se não dói? Eu tô do outro lado da cadeira, né? Então, falei, deixa eu trazer quem realmente... Eu falo, mas se fosse dolorido, ali seria uma clínica de dor, porque a gente opera todos os dias e sempre tá um chorando na sala de espera. E que, graças a Deus, não é isso que acontece. Claro que a gente conta, né, com toda a tecnologia, com medicação pré-cirúrgica, com toda a responsabilidade de uma medicação profilática em todos vocês, com todo o cuidado, e uma técnica bem feita vai trazer esse processo indolor, né? Então, tudo isso deixa o paciente seguro, confiante e, além de tudo, indolor, como você diz, né? Realmente muito melhor indolor. do que eu contando, né? Realmente indolor, Sim. né? E também, assim, o processo de cicatrização, né? Vamos falar. Foi, assim, excelente. Nossa, não houve nada, assim, que... Foi perfeito, digamos assim, foi perfeito todo o processo de cicatrização. E também, assim, né, na pós-cirurgia, depois visitando outros dentistas, assim, que ocasionalmente, né, eu fui com meu filho e vi o seu trabalho, achou muito bom, sabe? Obrigada, alguns Lília. dentistas, eles elogiaram. Obrigada, Lília. Obrigada mesmo. Isso é muito importante falar. Eu né? acho, assim, sempre Sim. bacana, né? Sim. Me diz uma coisa, como foi, né? Então, antes você contou pra gente, né, o que causa, o transtorno que causa tudo isso, né? Sim. E o depois, né? O que muda na vida, de uma maneira geral? Olha, muda radicalmente a nossa vida. A gente começa a participar da vida. A gente sai da periferia da vida para ir para o meio, para o centro da vida.
a gente percebe que a gente também pode sorrir, que a gente pode pertencer. A gente começa o processo de pertencimento. Olha que Aí bacana isso. você não fala mais não para nada. Quando alguém te chama, você fala, oba, tô lá. Porque antes não, né? Não, antes não. Antes foge de fotografia, né? Não quer, sabe? Foge de churrasco. Foge de convite. Foge de E de todos os relacionamento. convites. De relacionamento, então, nem se fala. A gente fica com a autoestima muito prejudicada e a gente não tem aquela segurança e isso é traumático. Depois disso, não. A gente percebe que a gente tem um resgate da felicidade real. A gente percebe que muda o processo da vida. É algo assim interno, algo interno que vai para o externo. É algo que só quem passa é que saberia sentir. Porque não é algo que se fala com palavras, mas é algo que se sente. Então, assim, é fantástico a forma de como... É uma liberdade, é uma coisa muito... gostosa, né? Vamos falar assim, é uma coisa muito boa. Porque você poder se alimentar bem, você poder sorrir, você dormir sem zumbido, sabe? Assim, ser feliz, eu acho, sabe? É uma questão mesmo de saúde, de alegria. Assim, eu acho que tudo isso é tão importante, né? Trazer isso para vocês, isso que ela falou, né? Chega a me arrepiar, né? Assim, a sensação de pertencimento, né? É tão grande isso, é tão importante sair do que ela falou, sair do periférico, né? Sim. Da vida e voltar a vida para o teu, né? Para tuas mãos, para o teu convívio. O resgate da possibilidade da gente ter a comunicação. Porque, assim, a comunicação é algo maravilhoso. Ninguém vive sem se comunicar. Uhum. A gente tem que se expressar. E quando uma pessoa ela não tem uma autoestima resolvida nessa questão bucal, porque assim, a fala vem da boca, não é? Não tem como a gente vai falar por mímica, vai falar com os olhos, a gente precisa se expressar. Então, assim, isso, a gente tornamos pessoas, assim, nós somos capazes, nós temos dentro de nós uma capacidade, mas a gente se inibe, fica tímida ou ficamos tímidos e acabam não... E você não é tímida. E eu não sou tímida. E a pessoa que está naquela... Você nunca era tímida. Você não era tímida quando você estava com aquela... Você estava tímida. Exatamente. Eu não era. Eu não era. Eu estava. Né? Não era, porque realmente, assim, eu queria me comunicar. Mas algo, né, me impedia de eu ser eu. Exato. Né? Do resgate do meu eu verdadeiro, daquela coisa daquela sinceridade de poder estar falando. Porque, assim, realmente a gente fica com vergonha, não é? A gente não se sente segura. Alguma coisa pode acontecer. Imagina se a pessoa está sorrindo livremente e, de repente, algo acontece. O dente cai. O dente cai, a prótese solta. Alguma coisa assim, você vai comer, a coisa também não te deixa segura. Você viveu isso, por isso que você tem essa experiência, né? Aí eu pensava também, porque assim, num processo cirúrgico, por exemplo, se a pessoa vai ser hospitalizada, se ela vai passar por uma cirurgia, ela vai precisar também retirar as próteses, né? Exato. Porque ela não pode ficar. Então, aquilo cria uma situação que a pessoa fica constrangida. Constrangedor demais, né? Importa. Já basta o problema que você está passando naquele momento. Isso. E ainda tem que se constranger em ficar sem as próteses. Eu sempre trago isso no programa para vocês sabem disso, né? O quantos relatos a gente tem de gente que ficou, né, sem dente no hospital. E, né? assim, muito importante, porque assim, por que a vergonha? Hoje eu penso assim, por que a vergonha, sabe? Por que isso, meu Deus? Por que a gente tem tudo isso? Não é necessário ter vergonha, porque assim... Olha, quando eu cheguei no seu consultório, que eu conversei, que eu senti, sabe, assim, aquela segurança de estar conversando, de poder estar falando o que eu sentia, eu me senti que aquele acolhimento, aquele entendimento, aquela compreensão pelo meu caso, pela minha situação, era tão respeitoso que a gente... Não vinha só uma boca para tratar, vinha uma história de vida. Sim, né? sim. E que a gente tem que acolher isso, porque não importa porque perdeu os dentes, porque existiu uma vida, existiu uma história, existiu um porquê, né?
E às vezes as pessoas se envergonham, falam, mas como é que eu vou mostrar minha boca? Ela vai pensar o que de mim, né? Sim, que eu não me cuidei, que eu não fui uma pessoa, sabe? E assim, a gente fica se criticando, a gente fica se julgando. E aí então, a gente acha que o dentista, que o profissional vai julgar a gente. Só que o profissional, ele não vai julgar. Ele está ali para isso, é uma missão de vida, ele veio para isso. Então, assim, ele faz com todo amor, ele faz com toda a capacitação dele. Ele faz aquilo porque ele estudou para aquilo, ele sente que, além de, sabe, ele é um profissional que vai resgatar isso, vai resgatar o bem viver da pessoa. Eu senti isso. E eu quero que vocês ouçam e pensem que vocês também podem fazer isso de uma forma muito tranquila, muito natural, sabe? Muito chegar, sabe? Colocar o ego de lado e vir, sabe? Assim, bem tranquilo para o consultório. Saber que todo mundo pode, né? Você contou que quando você foi ver, mas fulano de tal também fez seus dentes. O outro fulano também fez. Essa história é tão engraçada, né? Foi lá ver todos os atores, atrizes. Mas ela também fez. O que eu não posso fazer? Claro, eu fui ver, sabe? Eu fui pesquisar. Eu falei assim, nossa, o pessoal, sabe, assim, de Hollywood. Não, meu Deus, né? Julia Roberts, Caterina Zeta-Jones. Todo mundo tinha dente feio. E por que você não podia fazer? Cristiano Ronaldo, Tom Cruise. Daí eu falei assim, nossa, uma série de pessoas, né? Até a Angelina Jolie não era linda daquele jeito. Aí eu falei assim, por que a gente não? Por que eu não posso? Se eles podem, eu também posso. Vamos lá. Vamos ver. Né? Eu pensei, medo? Se eles fizeram, se eles venceram o medo, eu também venço. Eu vou vencer. Né? Assim como qualquer um de nós pode vencer. Porque, gente, o medo é o fator mais preponderante, muitas vezes é. Porque, assim, a gente acostuma, sabe, com aquela condição. E a gente não deve se acostumar. A gente acostuma. Eu falo, né, que acostuma com o desconforto daquela situação. Sim. Por medo. Por medo, por insegurança e por vergonha, porque não quer estar lá, porque não quer se mostrar e prefere ficar. É uma semana de vergonha. E depois acabou, é felicidade. Depois anos de felicidade. O que vai uma semana de vergonha para anos de felicidade? Não dá, né? A gente tem que andar com né? Vou falar toda a verdade, a gente tem que com a máscara. Mas o que é uma semana de máscara? Se passou tanto tempo escondendo o sorriso, Se passou anos, não é? Assim, uma situação Lília, tão desconfortável. Olha, assim, Lília, eu só tenho a agradecer, mas o tempo está acabando. Assim, você é uma felicidade mesmo exuberante, que contagia a gente quando chega lá. Então, assim, já é uma parceria de tantos anos. A Lilian sempre volta para a prevenção. Então, a gente se diverte também. Faz parte da família lá da Jade. Lilian, muito obrigada por ter vindo, de coração. Obrigada por ter parado o seu tempo, que é hiper corrido, para vir aqui. Eu te agradeço mesmo. Não tenho como agradecer o seu depoimento hoje. Então, olha, eu também estou aqui de coração. Eu que agradeço estar aqui, poder estar falando isso, para todo mundo ouvir. Criar coragem para cá também. Tá bom? Um beijão em todos. Muito obrigada. Eu vou passar aqui, então, só nossos telefones. Então, 3895-7572, 3895-7572 ou 97075-2314. 97075-2314. Gente, bora ser feliz, tá bom? Fiquem com Deus. Até quinta que vem. Tchau.